Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Muito obrigada pela tua visualização. Peço que você deixe o like para ajudar o canal e se não se inscreveu, inscreva-se, você é muito bem-vindo. Também acione o sininho para receber as notificações aí do próximo conteúdo. Hoje eu quero falar contigo sobre um assunto bem interessante. Eu já tenho aí no canal um vídeo falando sobre o que é entrar no manto, sobre profecia. Vou deixar aí o link para vocês na descrição, alguns textos para vocês poderem ler na Bíblia de vocês. E nós vamos falar hoje sobre a ação do Espírito ou emoção do homem. Quero deixar para você um versículo que está em Romanos 8:8 que diz: e por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Então, o que eu tenho que entender é que se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho que ter mudança de vida. Não adianta a pessoa estar no reteté. Uma pessoa me perguntou esses dias: nossa, missionária, você faz tantos vídeos, mas dificilmente a gente vê você falando em línguas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que falar em línguas edifica a quem fala. Porque ela está falando não aos homens, mas a Deus, que ele está interpretando através do Espírito Santo, que está usando a pessoa em línguas estranhas, e ele está ali elevando a Deus a tua oração, a tua petição de uma forma mais aperfeiçoada, vamos assim dizer. Você está glorificando a Deus, você está pedindo algo a Deus quando você ora e você está falando em língua estranha. Então tem gente que fala assim, uma língua estranha e lança uma palavra, Deus manda te falar, pronto, todo mundo já fica, é aquele tal negócio, né? A palavra de Deus está sendo ministrada na igreja, mas fala, o anjo de Deus acabou de entrar, todo mundo, então será que o anjo de Deus é maior que a palavra de Deus? Então nós temos que ter sabedoria e adquirir sabedoria. Aqui está dizendo, olha, aqueles que ainda estão sobre o controle da sua própria natureza pecaminosa, não pode agradar a Deus. Ela está de acordo com a sua natureza, as suas emoções, a sua vontade, ao seu raciocínio. Você consegue entender esse versículo? E ainda pior se estiver em pecado, que aí não vai agradar a Deus mesmo. Tem gente que pula, grita, sapateia, rodopia, mas quando chega em casa, a vida é uma derrota total. Não paga quem deve, fala palavrão dentro de casa com o marido, com a mulher, bate na mulher, agride a mulher, não tem uma vida condizente. As suas atitudes rotineiras não são condizentes. Falha, todos nós temos, gente. Não existe bom sem falta. Como a minha mãe dizia, só Deus que não tem falha nenhuma. Mas nós temos que procurar cada dia nos corrigir e nos aperfeiçoar na palavra de Deus para não errar. Em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, muitas pessoas falam aí de sã doutrina, porque fulano quer ser mais santo que o outro, Beltrano quer ser mais santo que o outro. Problema de cada um. Quem quer santificar, se santifique. Quem quer andar de qualquer jeito, quem quer adotar as coisas do mundo, as práticas mundanas, adote. Isso chama-se livre-arbítrio. Eu sei que eu vou dar conta de mim. Eu vou dar conta de mim, eu não vou dar conta do outro. Então o que eu estou aprendendo, bate primeiro aqui, ó. Primeiro vem a lapada aqui nas minhas costas, para depois ela alcançar o próximo, ao outro. E aqui está dizendo, olha, apresente o teu corpo como sacrifício vivo. Então vamos deixar as práticas que o mundo oferece? Não é isso? Quanto mais a gente se aproximar de Deus, melhor. Agora não importa se o outro é mais santo, se o outro é menos santo. A palavra de Deus diz que faça tudo com ordem e decência. Eu ainda vou repetir esse versículo mais lá no final. Agora, apresente os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e agradável, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? Com inteligência, com sabedoria. A palavra de Deus diz, aquele que não tem sabedoria,
peça a Deus, que de bom grado dará a todos que lhe pedirem. Então eu tenho que usar também do meu intelecto, do meu raciocínio. Porque Deus, ele deu uma inteligência para cada um de nós. E não somente o quê? Com o coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos presos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável ao Senhor. Olha para que Deus nos chamou. Olha para que o Espírito Santo de Deus vem e usa o homem. Quando você vê muito rodopio, não sai uma língua, só roda, 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 roda. Que serventia isso tem? Grita, 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 grita. Eu escutei um vídeo essa semana, gente. Eu falei, não, eu não estou ouvindo isso. Tinha um irmão orando por uma moça que estava rodando, 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 e todo mundo ali à volta, né? Protegendo aquela moça. E aí o homem que estava no altar, o ministro que estava no altar, que eu vou chamar de ministro, né? Ele disse assim, hoje ele vai agir com uma força igual o quinto dos infernos. Eu falei, gente, eu não estou ouvindo isso. Deus vai agir igual uma força que tem no quinto dos infernos? Gente, a pessoa não tá nem sabendo o que está falando. Ou então é o adversário que está usando a boca dessa pessoa. E todo mundo ali comentando, ai, ora pela minha vida, ora pro fulano, o nome de ciclano é esse, o nome de Beltrano é aquele. Gente, para com isso, abre a tua boca e fala com Deus você. Para de aceitar meninice. Para de emoção do coração, emoção da carne. Nem tudo é o Espírito Santo de Deus não, gente. Olha só, aqui está dizendo que o Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Então primeiro eu tenho que pregar a palavra, anunciar que Jesus liberta, que Ele cura, que Ele salva, que Ele é na minha vida e mostrar com as minhas atitudes. Proclamar a liberdade aos presos. Está libertando alguém? Porque se não estiver libertando, cai fora. Restaurar a vista ao cego. Cego o quê? Aquela pessoa que não consegue enxergar, que não consegue discernir a palavra, que não consegue entender. Você vai com uma pequena palavra, um abraço, uma oração, suprindo uma necessidade de alguém, você está restaurando a vista de alguém, a visão de alguém. Libertar os oprimidos. Grita, 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 roda, roda, roda. Libertou alguém? Ou a pessoa tinha demônio e saiu com o mesmo demônio? Se não libertou, há de se pensar. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Proclamar a volta de Jesus. Proclamar que Ele vem buscar a sua igreja. Então, esses 5 tópicos tem que ter na vida de uma pessoa que busca servir a Deus e que tem o Espírito Santo, que não está agindo conforme a emoção do seu coração. A palavra de Deus, ela vem falar que enganoso é o coração do homem. Não é isso? Então, muita coisa que vem aqui no coração é só emoção. O coração, eu digo sempre isso, o coração e o cérebro têm que andar em conjunto. Eu senti, Deus falou comigo, então agora eu vou agir com o meu intelecto, meu culto racional. Eu vou orar, Senhor, é de ti mesmo, Pai? Me mostra, me fala na palavra, me dá uma diretriz. E aí Deus começa agindo, vai clareando a tua visão, vai clareando a tua mente, e você aí sim tem certeza se foi Deus que falou ou não. Gideão, ele pediu 3 vezes conselho para Deus para sair para a guerra. Se o novelo de lã molhasse em cima e não molhasse o resto, lá no meio do arraial, lá no sereno, se molhasse no meio e não molhasse o resto, se molhasse embaixo e não molhasse todo o resto, ele pediu 3 vezes sinal a Deus. Então, a gente precisa sim puxar o freio de mão, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos aparecerá gente de todo jeito dizendo até que é o Cristo. Será que nós vamos seguir? Será que nós vamos deixar levar pela emoção e não pelo Espírito? Porque a palavra de Deus diz, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então só os escolhidos, só aquele que busca, só aquele que realmente examina a palavra é que vai poder distinguir.
Aqui em Mateus 22, o versículo 37 ao 39 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro, maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus, ama de coração, com a alma e com o entendimento. Olha só. Então você tem que glorificar a Deus nas suas palavras, no que você pensa, na sua forma de trajar. Porque eu não quero dizer aqui que é pecado, ainda vou fazer um vídeo sobre usos e costumes. Eu não quero dizer aqui que é pecado a pessoa se arrumar um cabelo, lavar o cabelo, limpar sua unha, andar bem arrumado. Isso não tem nada a ver, gente. Usar alguma coisa modestamente. Agora, não seja chamativo, não seja aquela pessoa escandalosa. Tem gente que é escandaloso até no falar. Ela já chega gritando, falando, chamando a atenção de todo mundo. Então ela está querendo aparecer mais do que Deus. E quando a pessoa vai ministrar, quando a pessoa vai fazer a obra de Deus, quem tem que aparecer é Jesus. Não, nós aqui não temos que aparecer, mas Ele que tem que aparecer na nossa vida. Então aqui está dizendo que é o primeiro e maior mandamento, é servir a Deus com tudo aquilo que nós temos e principalmente com o nosso entendimento. Em 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como o sino que tine. Então, eu posso falar em língua, eu posso sapatear, eu posso rodopiar, eu posso fazer tudo. Até colocar um comentário, até deixei aí. Ah, vocês não sabem o que é isso, vocês nunca sentiram isso, vocês não se libertaram, por isso que vocês não sabem o que é a pessoa rodar no manto, pular no manto, fazer tudo no manto. O manto, quem está fazendo tudo no manto, se não tiver com a sua vida no altar, vou falar aqui uma palavra bem direta, vai pro inferno de rodinha, rodando. Gente, se eu não me consertar, se eu não buscar a Deus de um puro e sincero coração, se eu não servir a Deus de alma, com o meu entendimento, vai chegar aquele grande dia e ele vai dizer, aparta-te de mim. Aqui está dizendo, olha, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, se eu não fizer isso que eu li agora há pouco, ó, ama teu próximo como a ti mesmo, se eu não estender a mão, se eu não mostrar, não as minhas atitudes para me engrandecer, mas se eu não mostrar com as minhas atitudes que eu verdadeiramente sou liberta, e eu não estender a mão, eu não tiver um coração contrito para ajudar o meu próximo, não vai adiantar. É como o sino que toca, 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 toca. A hora que ele para, ninguém lembra mais do barulho dele. Não é isso? Em 1 Coríntios 14, versículo 27 e 28 diz assim: se porém alguém falar em línguas, devem falar 2 ou no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, se estiver falando em línguas, que alguém procure interpretar o que está sendo falado. Que fale 1 ou 2 ou no máximo 3. Para quê? Para não haver bagunça. Porque a palavra diz em 1 Coríntios 14:40, tudo deve ser feito com ordem e com decência. Porque no versículo 33 diz, Deus não é Deus de desordem, mas de paz com todas as congregações dos santos. Deus não é Deus de bagunça. Deus não é Deus que precisa desse pula-pula, desse reteté todo aí, não. Ele quer obediência, Ele quer que nós procuramos conhecer a sua palavra e que possamos agir com sabedoria. Deus te abençoe grandemente. Deixa teu comentário, deixa tua tese. Nós teremos aí mais um vídeo falando quando começou o costume dos homens, né, ter mais de uma esposa. E deixa a tua sugestão para os próximos vídeos. Deus te abençoe grandemente e um forte abraço da missionária Daisy.